Olá, bem-vindos à aula número 11 do Destrave Seu Inglês com o professor Vitor. É um prazer tê-los aqui de novo. E antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço, clique já no like, dê o seu like, clica no sininho também e compartilhem as aulas com seus amigos, tá bom? Para que a gente tenha mais gente participando. Eu estou com a minha rinite meio atacada. Bom, vocês que são da região, vocês sabem como anda seco aqui, está faltando chuva. Então, embora eu esteja tomando um antialérgico, de vez em quando dá essa tosse, você sabe que a gente não consegue segurar essa tosse. Então, vocês me perdoem por causa disso. Tá bom? Se vocês tiveram a oportunidade de rever as aulas, é muito bom, pessoal, porque tudo ajuda a fixar. Tá bom? Como havia dito, nós vamos fazer uma revisão. Eu vou deixar um homework, lição de casa para vocês. Tá? O que eu faço? Nós vamos fazer assim, olha, então nós vamos fazer uma revisão do verbo to be com os WH questions. A gente aprendeu o where. O que eu tenho aqui primeiro para ajudar vocês? Eu vou dar uma colinha para vocês, tá? Não tem problema olhar na cola se vocês ainda não lembram tudo. Eu coloquei então as formas do verbo to be. Aqui é o verbo presente, aqui é o verbo presente na negação. Aí nós temos a pergunta. O que eu faço na pergunta? Eu inverto essa parte do verbo, jogo na frente, eu tenho a pergunta, né? Am I, are you, is he? A forma negativa está do lado de cá. Am I not, aren't you, isn't he? E aqui no meio eu coloquei então as respostas afirmativas e negativas. Então se alguém perguntar, are you Robert? Yes, I am. No, I'm not. Is she Susan? Yes, she is. No, she isn't. Então essas são as respostas afirmativas e negativas. Bem, vocês já perceberam, vocês vão ver aqui no próximo slide, eu acho aqui, ó. O que acontece? Vocês veem essa parte aqui de baixo, é o glossário ou o vocabulário. E eu procuro trabalhar com essa caixinha aqui, às vezes mais para cima, mais para baixo no canto. Por quê? Porque nós precisamos dessa parte aqui, né? Que é a parte da webcam. E às vezes se a folha muda um pouco de lugar e eu não percebo, eu depois quando eu revi a aula, eu vi que entrou um pouquinho de baixo, tá? Vocês me desculpem. Eu tento corrigir sempre que eu vejo. Às vezes, acho que a aula passada eu não percebi. Mas vocês vão pegando. Vocês são inteligentes, vocês vão pegando pelo lado que fica de fora, né? Aqui da tela. Mas eu tenho que corrigir isso. Então vamos lá. O que temos aqui? Eu procuro fazer o seguinte, vocês já perceberam, eu procuro colocar, ou fazer o underline, né? Colocar uma linha embaixo das palavras novas, para chamar a atenção de vocês. O resto, em geral, vocês já devem ter visto tudo, então isso é um alerta. Às vezes eu repito, como por exemplo, o oi, a gente já viu em aula passada. Então eu coloquei aqui de novo, tá? Em casa, at home, porque eu comentei também na aula anterior de que às vezes você pode usar ou não o at. Não é que esteja errado. A maior parte do tempo não se usa, mas é bom saber que se usa também. Aqui no verbo, o verbo aqui é ir, aqui está conjugado, né? Ele foi ao clube. Então o foi é verbo ir, aqui está o verbo já conjugado no passado. Ao clube, pode ser to the club. Aqui embaixo tem o até o clube, que é to the club, porque na tradução essa diferençazinha se perde. Então eu repeti para não deixar vocês meio procurando. Poxa, professor, você esqueceu de pôr? Então eu coloquei de novo. Tudo bem? O tchau é o bye, naturalmente. Eu acho que a gente nem viu, mas a maioria das pessoas já conhece o bye bye. Em todo caso, eu coloquei aí. Pode ser bye ou bye bye, não tem problema. Então vocês, o que vocês vão fazer? Vocês têm a frase aqui, então Robert, eu já simplifiquei, já pus R aqui embaixo, R, e Susan, Susan é o S. Então o Robert pergunta, a Susan responde e assim por diante. Então já deixei o espaço aqui para vocês responderem. Isso aqui vai estar sendo disponibilizado para vocês baixarem o arquivo em PDF. Por quê? Porque assim você não precisa parar a tela. Eu acho meio chato, talvez, você ter que parar a tela. Por exemplo, você teria que parar a tela do computador, copiar aquela frase, se bem que é mais um exercício, né? Para quem não se importa do copiar porque ajuda, tudo bem, copia novamente. Se não, pode imprimir e na impressão você já faz a sua lição de casa, tá bom? Então essa aqui é a primeira página. Eu acredito que vocês viram tudo que está aqui. Se eu esquecer, ai,
Vocês me cobram depois, que eu digo assim, eu procuro fazer o underline aqui e marcar. É possível que às vezes eu esqueça, né? Olha, aqui é outro quadrinho. Então aqui nesse, olha, no clube. Então o que aconteceu? O John foi conversar com a Susan e depois ela falou, ele disse, eu vou lá para o clube. Então aqui embaixo ele está no clube. Coloque também a tradução aqui. Como é que é no clube em inglês? Então coloca exatamente o que você vê aqui na esquerda, coloca na direita. Então aqui eu já coloquei R para Robert, o Carlos é o C, né? Tá bom? Só fazer a tradução. Disse está aqui, vai ser said. O verbo dizer, que é say. Então o que acontece? Aqui o verbo está conjugado. Depois eu vou fazer uma tabelinha de verbos para passar para vocês. A gente vai falar alguns e depois passo alguns exercícios com ele. O que eu tenho procurado fazer? Aquilo que a gente já conversou, como é que a criança aprende sem saber o que é verbo, o que é conjunção, o que é preposição. Ele aprende falando e ouvindo, não é verdade? Então eu não estou me preocupando tanto com nomenclatura gramatical, tá bom? Para aqueles que gostam, eu falo, mas para aqueles que gostam, depois pode buscar e usar, não tem nada de errado. Mas o que a gente percebe é assim, se falar em, eu vou dar uma gramática, todo mundo treme já, não, professor, gramática não, porque a gente já associa as dificuldades que às vezes tem na gramática do português, coisa e tal. Então lembra, até os 6 anos, 7 anos, a gente já falava um bocado, não sabia nada de gramática e se comunicava muito bem, não é verdade? Eu quero tentar levar essa linha, tá? Muito bem, então aqui no clube a Susan disse, o verbo é verbo dizer, que é say, mas no passado aqui é said. Então a pronúncia, quando a gente fizer os exercícios, na aula passada, a gente vai trabalhar em todas as pronúncias de novo. Vocês vão repetir e ouvir a pronúncia. Nós já vimos jogando, que era o verbo play, né? Só que jogar é play, jogando é playing. Todo verbo no gerúndio você acrescenta o ing no final. Então, tudo bem? Então você está vendo, o ing foi acrescido aqui. Eu acrescentei no finalzinho. Aqui fala em quadra de tênis. Vocês já tinham visto tênis na aula passada. Agora é uma quadra de tênis. Poxa, como é que eu falo quadra de tênis? Tennis court. Tennis court. Tá? Ela está vazia. Vazia, empty. Cheque no bar, vá no bar, tá? Eu coloquei a palavra cheque porque a gente fala, eu vou, vai dar uma checada lá no bar, vê se o cara tá lá, vamos supor. Então é cheque, verifique, dá uma olhada, a gente não fala assim, dá uma olhada lá no bar, dá uma verificada lá, né? Nesse caso, pode ser o go ou o check. O go é ir até lá, check é verificar, checar, tá bom? Mas o go aqui no inglês funciona muito bem e o check também, tá? Você pode falar go to the bar. Até o bar, to the bar. Lembra que nós vimos na página, no slide anterior, já tinha o até o clube. É a mesma coisa. Eu estou indo até o clube, vai ser to the club, até o bar, to the bar. O ok eu coloquei aqui, muita gente já usa o ok, no Brasil também, né? Uma coisa que a gente pegou. E, na verdade, o ok é igual ao nosso ok, e quer dizer o quê? É uma confirmação, é uma interjeição, chama-se, né? De uma confirmação. E aí, tá bom? Tá bom. O que você acha? Ficou legal? Ficou bacana, ficou legal? Tá ok. Tá? Então o ok tem esse sentido. Eu só coloquei 2 aqui, mas tá bom, legal, tá legal. É isso que quer dizer. E é isso que a gente fica ligado assim na tradução, porque a tradução nem sempre é literal. Eu tenho, vamos supor, uma expressão em inglês. Bom, essa expressão corresponde qual ao português? E aí a gente usa aquele significado, que nem sempre é uma tradução literal, tá bom? Vão surgir novos casos e eu sempre gosto de mencionar e chamar atenção para isso. Muito bem. Neste caso aqui, o João está no bar, lembra? O Robert foi lá procurar o João. Muito bem, então coloque aqui também o título, né? Deixa eu botar aqui para a tela, porque assim o cursor fica melhor, a seta. Muito bem, então aqui o João está no bar, vocês escrevam aqui o título também. E a conversa deles. Oi, John. Oi, Roberto. Na verdade, aqui deveria ser Robert. Escapou o corretor aí, às vezes dá uma falhada, né?
Muito bem, oi Robert. Tá, aí vai a John, a Maria, a Mary é sua amiga? Sim, ela é. Ela não está na sua classe? Ela não está na sua classe? Não, ela não está. Ela estava na minha classe o ano passado. Ah, o ano passado? Eu preciso falar com ela. Ok, eu tenho o número dela. Espere aí. Tome. Aqui no imperativo, na verdade, quando a gente fala, então aqui ficaria assim, ó. Ah, eu tenho o número dela. Espera aí. Tudo bem? Eu não vou escrever o peraí, mas espere aí é a mesma coisa. E a gente vai falar peraí. É a mesma coisa que agora. Eu falo o quê? Então o que ele fez? Ele pegou e escreveu o telefone da Mary e passou para ele. O que a gente fala quando a gente passa para alguém? A gente fala, tó, tá aqui, é esse aqui, não é verdade? Então esse tome, na verdade a gente fala toma, né? É o imperativo, né? O imperativo seria tome, mas eu também não estou aqui para corrigir a pronúncia, não. Eu só estou fazendo a referência e a correlação para vocês saberem. Ah, professor, então, se eu falar here, que na verdade está aqui, ó, onde ele está aqui. Hold on, espera aí, deixa eu ver, meu pai do céu. Tome. Puxa, gente, tá vendo? Falando assim, faltou aqui. Falar com ela. Espere aí, hold on. Hold on tá aqui. Faltou um, hein? Ah, meu pai. Eu vou escrever aqui. Na folha que vocês vão imprimir, não vai estar, porque se eu parar agora, tem que começar a gravação de novo. E a gente tem um certo tempo para poder gravar e mandar e subir o arquivo para postar. Eu não quero perder esse horário, tá bom, pessoal? Eu vou fazer tá, isso acho que dá, gravar vivo, live on tape, chama-se live on tape. Então faltou aqui esse tome. Tome no inglês, eu vou colocar aqui do lado, tá? Porque assim não atrapalha. Eu ia colocar no glossário mesmo. É o here. Nós já vimos o here na aula passada como aqui. Eu não lembro agora a frase inteira, mas era um aqui. E assim também no inglês. Eles pegam e falam, ok, here. Tá? Here you go, there you go. Mas vamos um de cada vez. Então esse tome ou toma é here. Tipo, tá aqui. Legal? Então, o ano passado, last year. Ah, essa expressão é muito legal porque o americano usa muito, muito, mas muito mesmo. Então, e a gente fala, tá, sei. Lembra? A gente usa demais essa expressão também. Ah, tá bom. Ah, vi, entendi. Não sei o que, não sei o que lá. Bom, o americano fala oh, oh, oh. Oh, I got it. Entendi. Oh, I see. Entendi. Eu coloco essa expressão mais para frente. Mas o nosso que a gente usa o tempo todo, como vocês viram, vai ser oh. É só falar oh. Oh, bem redondo, né? Oh. Muito utilizado. Preciso, need é o verbo precisar. Aqui embaixo. É o verbo precisar. Falar com ela. Eu já coloquei o verbo com esse, na verdade é um pronome, tá? O que acontece aqui? Talk to her. Mas professor, em português eu vou falar com ela, e quando eu falo ela e conjugo alguma coisa, por exemplo, ela trabalha. Eu falo com ela. Em português é o mesmo ela, não é? Ela trabalha, o ela aqui está conjugando um verbo. Agora, eu falo com ela, ela não está conjugando nada. Eu vou falar com ela. No inglês, embora no português é a mesma palavra, no inglês é diferente. É um pronome também. Deixa eu dar só uma dica aqui, eu vou mostrar. Aqui está meio sem espaço, eu vou mostrar aqui na tela para vocês verem que é importante. Então, depois eu apago. Então, por exemplo, sabe quando a gente fala assim, olha, me dá o livro, certo? Gramaticamente, isso é corriqueiro, a gente fala, né? Mas se você lê num livro, o que eles vão falar? Eles vão falar assim, dê-me o livro. A gente entende que dê-me dá aqui para mim, me dá. Né? Então nós invertemos esse pronome aqui
e temos o hábito, deixa eu ver, nós invertemos esse pronome, acho que é o pronome oblíquo, por isso que eu digo, eu só vou falar para vocês saberem do que eu estou falando, mas eu não espero que ninguém grave isso, não precisa usar. A nomenclatura, o importante é você aprender a usar os pronomes na frase em inglês. Então aqui é para mostrar de que nós fazemos uma inversão no português de cara. Então, dê-me o livro. Ah, por favor, passe-me o copo d'água, passe-me a Coca-Cola. Quem fala assim na prática? Né? Mas de repente, se você estiver lendo um livro, as pessoas vão usar essa gramática, esse português. E está tudo bem, não tem problema. A única coisa é que a gente não pode se confundir, por quê? No inglês, eu não faço essa inversão, nós nunca fazemos essa inversão que a gente faz em português. No inglês, eu nunca vou pegar esse me daqui, dê-me, dê a mim, dá para mim, eu nunca vou pegar esse me e jogar na frente como está aqui. Me dá o livro. O inglês nunca é usado, então só gravem isso. No inglês, eu nunca jogo esse pronome aqui na frente, tá? Então, esse me não é eu, né? Não é, é só se eu falar, dá para eu. Até pode se falar, é meio estranho, não soa bem, gramaticamente não soa bem, mas a gente não usa. Na verdade, o eu é quem vai conjugar alguma coisa. Lembra quando, se você já, eu devo ter falado também, e já vi outros amigos e alunos falar naquela época, quando a gente fala assim, professora, me empresta o livro para mim ler, e a professora fala, né, mim não conjuga nada. Mim é índio, eles falavam assim, né? Hoje em dia acho que nem pode mais falar isso, mas é só para exemplificar. Então, por quê? Porque o mim não conjuga, então não é para mim fazer, não é para mim ler, é para eu fazer, para eu ler, certo? Então, tudo isso para falar que, cadê ela? Então, falar com ela. Então, esse ela que a gente está vendo aqui não é o ela de começo de frase de sujeito. Ela estuda todo dia. Esse é o sujeito, ela estuda todo dia. Para falar com ela, esse ela é um pronome. E esse pronome em inglês é her. A pronúncia é her. Talk to her. Tá? Olha o som. Talk to her. Então não é hair. Hair é cabelo. Hair, escreve diferente também. Então é her, fechado. Tá bom? Okay. Deixa eu vir aqui. Então, muito bem. Então, falar com ela, né? Talk to her. Her, deixa eu colocar o som aqui, her. É o H aspirado. Lembra do H aspirado? O H aspirado é como se eu fosse falar a palavra, em vez de falar Rio de Janeiro, eu falo Rio de Janeiro. O Robert, na verdade é Roberto, não é? Então é her. Em inglês a gente fala que é um H aspirado, tá bom? Muito bem. Tem o número dela, quem tem? Eu tenho o número dela. Então ali está o eu não coloquei o eu aqui, mas ali você vai precisar, na frase aqui em cima, né? Essa frase, eu tenho o número dela. Muito bem. Espere aí. Então, tipo, o nosso peraí. Espere aí. Eu coloquei espere aí porque o John então falou assim, olha, eu tenho o número dela. Peraí, ele foi procurar o número e foi anotar, que depois ele vai anotar e entrega para o Robert. Então, o que a gente fala quando a gente quer que a pessoa espere? Peraí. Né? Então, é o hold on. Hold on. E nós temos aqui, que é o obrigado, te vejo mais tarde, que é see you later, te vejo mais tarde. Aqui eu uso até a setinha errada. Te vejo mais tarde é see you later, vejo você mais tarde. Meio ao pé da letra, né? Ele não usa o tu aqui, do T, pronome do tu. Então ele vejo você mais tarde. E até mais, porque ele respondeu aqui, o John respondeu até mais. Ele poderia falar, te vejo mais tarde também, mas eu quis mudar a expressão um pouquinho para vocês verem qual é a outra forma de usar essa mesma expressão. Então, até mais pode ser simplesmente see you, or see ya. Então você fala, ok, see ya. Tá? É a mesma coisa de te vejo mais tarde, te vejo depois a gente se vê. É a mesma coisa.
aquela coisa que eu falei que a tradução nem sempre é literal. Então, para hoje é isso. Eu vou deixar então esses exercícios com vocês para a lição de casa. Como eu disse, ele está disponibilizado. Vocês podem baixar em PDF. Eu vou salvar em PDF e vai ficar disponibilizado para vocês baixarem. Tá bom? Vocês podendo imprimir, imprime e fica mais fácil vocês responderem. Tá? E na segunda-feira que vem a gente vai corrigir esses exercícios. Isso é uma prática excelente, por quê? Porque vocês já estão vendo um diálogo acontecer com aquilo que vocês aprenderam. Tá? Então não fique preocupado se quando na semana que vem, quando a gente corrigir, nossa, eu errei, professor, não tem problema. Aí você pega a frase correta e repete ela de novo, tá bom? A ideia é essa, a gente está aqui para ensinar e vocês aprenderem. Então, sem pressa nenhuma, tá bom? E sem medo de errar. O mais importante é sem medo de errar. Por quê? Ah, professor, eu só vou falar quando eu tiver certeza que eu não vou errar, porque eu tenho vergonha. Então, eu já falei sobre isso. Todo mundo vai errar. E eu erro às vezes. Quantas vezes, mesmo no português, a gente tropeça, não é? E a gente fala uma coisa, está no embalo, fala uma coisa, alguém fala assim, ah, tal coisa. Eu falei, tal coisa, mas o que eu falei? Eu falei, não, você falou, nossa, comum, todo mundo faz, americano também faz, então, sem medo de errar. Por isso que o nome do curso é Destrave o Seu Inglês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, é um prazer ter vocês e see you next week. Te vejo semana que vem, poderia falar see you later, tá? E tenha um bom fim de semana. Bye, bye.